À entrada na Terra Prometida, Israel surge como uma sociedade tribal, tendo um governo descentralizado e a economia baseada na partilha e na igualdade. Esse sistema durou cerca de mais ou menos 200 anos. Aos poucos foi estabelecida a monarquia, cujo poder era centralizado nas mãos de um rei e de seus assessores, o que provocou muita injustiça social. O poder concentrado nas mãos do rei assegurava as arrecadações de taxas, tributos, pedágios. Os santuários do rei alienavam e atraíam o povo, o expoliando com sacrifícios e com ofertas. Com um comércio injusto e um tribunal corrupto, a elite tinha liberdade para explorar o pobre trabalhador, assegurando assim a sua mordomia. É dentro deste contexto que nasce o movimento profético e a necessidade de elaborar leis que protegessem os pobres, os órfãos, as viúvas, os migrantes e os levitas. Vamos ler Deuteronômio, capítulo 24, versículos de 10 até 22. Se emprestares alguma coisa ao teu próximo, não entrarás em sua casa para tomar o seu penhor. Ficarás do lado de fora, e o homem a qual emprestaste te trará o penhor lá fora. Se ele for pobre, não irás dormir tendo o seu penhor contigo. Ao pôr do sol, sem falta, lhe devolverás o penhor, para que ele possa dormir no seu manto e te abençoe. Isso será para ti um ato de justiça diante do Senhor teu Deus. Não explorarás o assalariado, pobre e indigente, seja ele um irmão teu ou um migrante em sua terra, numa de tuas cidades. No próprio dia lhe pagarás. O sol não se ponha sobre seu salário, pois ele é pobre e o salário sustenta sua vida. Do contrário, clamará ao Senhor contra ti e tu ficarás culpado. Os pais não serão mortos para pagar pelos filhos, nem os filhos para pagar pelos pais. Cada um será morto por seu próprio pecado. Não distorças o direito do migrante, do órfão, e nem tomes em penhor a veste da viúva. Lembra-te que foste escravo no Egito e que o Senhor teu Deus te resgatou dali. Por isso te ordeno de agires assim. Quando ceifares o teu campo e esqueceres um feixe de trigo, não voltarás para buscá-lo. Será para o migrante, o órfão e a viúva. Assim, o Senhor teu Deus te abençoará em toda a obra de tuas mãos. Quando sacudires a tua oliveira, não voltarás para apanhar o que ficou. Será para o migrante, o órfão e a viúva. Quando vindimares a tua vinha, não voltarás a rebuscar o que ficou. Será para o migrante, o órfão e a viúva. Lembra-te de que foste escravo no Egito. Por isso te ordeno de agires assim. Com a destruição da Samaria pelos assírios, os refugiados migraram para o Reino do Sul, Judá. Com isso, a população de Jerusalém aumentou de 1.000 para 15.000 habitantes. A capital foi ampliada de 5 para 60 hectares. No interior, o número de assentados aumentou enormemente. Havia famílias de israelitas abastadas entre seus refugiados que eram obrigados a trabalhar nas várias obras do rei e viviam de diárias.
e muitas vezes eram forçados a pedir empréstimos para sobreviver, sobretudo os que viviam nas cidades. A injustiça, o abuso, a cobrança de juros altos os obrigavam a penhorar o que tinham. A penhora era um meio de pressionar e explorar o pobre trabalhador. Por isso, o Deuteronômio, no capítulo 24, de 10 a 13, como nós vimos, é um alerta. O pobre devedor tem um só manto, que era uma peça quadrada que servia de roupa de cama. Retê-lo seria um ato de crueldade. Outro ponto que chama a atenção são os versículos 14 e 15, que dizem respeito aos refugiados recrutados para trabalhar nas obras do rei. A diária era o meio essencial de sobrevivência de um refugiado, que não conta com o apoio de nenhum parente. O pobre tem direito de comer e viver dignamente. Depois, no finalzinho do capítulo, é a segunda parte da lei social, e que vai concentrar-se na trilogia social: o migrante, o órfão e a viúva. Eram grupos que ficaram sem a proteção da família e do clã com a destruição do Reino do Norte. Eram refugiados de guerra, sem acesso à terra. Não tinham meios para trabalhar e obter seu sustento. Era necessário fortalecer as leis sociais para proteger e fazer justiça aos pobres e aos fracos. A lei social a favor dos pobres foi um dos procedimentos do governo do rei Ezequias. Era o meio mais importante para a subsistência dos sem terra. Como tarefa de hoje, fica para vocês lerem o livro de Ruth. Ele é um livro pequenininho, são só 4 capítulos que vão esclarecer a lei que protegia o pobre, o órfão e a viúva e o migrante.